Olá, sou Aldrin Fonseca e a gente está começando o nosso programa Papo Coach. Esse programa que foi desenvolvido para você, para te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. E por que não dizer, para melhorar a sua qualidade de vida. E a gente está aqui hoje na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade, de Pouso Alegre, grandes parceiras dessa nossa jornada. E hoje a gente vai falar sobre líder versus ditador, líder versus chefe. Você que trabalha como empregado, você tem um chefe ou você tem um líder na sua equipe? E você que trabalha gestão, que trabalha liderança, você é chefe ou você é um líder? Essa é a pergunta que vai ficar. Então, se você quer saber a diferença crucial entre isso, que desenvolve os atributos das pessoas, fiquem com a gente nesse programa Papo Coach. Tem muita informação relevante e importante. E a gente vai trazer duas pessoas fantásticas para falar com a gente, que é a Andréia e o Tibério. Olha só um pouquinho. Como ditador, o líder como ditador já não existe mais, não funciona mais. As pessoas ficam desmotivadas. Hoje, a liderança humana, ela também é um ponto bastante importante nessa transição. Legal, né? Então fique com a gente, o programa Papo Coach está só começando, com muita informação relevante e importante para você. E você, tem um chefe ou você tem um líder na sua equipe? Você é um chefe ou é um líder? O líder pode ser chefe, mas um chefe, gente, nunca pode ser um líder. É muito difícil de um chefe virar líder. Porque a liderança envolve as pessoas, ela faz gestão de pessoas. A chefia envolve a ordenação de pessoas. A chefia precisa mandar, né? A liderança insinua, a liderança mostra o que precisa fazer. Gerir pessoas através da liderança, você gera comprometimento, você traz a pessoa para o seu lado. Quando você ordena pessoas através da chefia, você gera obrigação. Quantas vezes vocês viram falar assim, que eu faço meu trabalho porque eu sou obrigado, porque eu preciso daquele dinheiro, eu preciso do meu salário. Aquilo é claramente uma chefia atuando. E quando você tem uma liderança, faz toda a diferença. Subordinados, gente, do chefe, sempre buscam o cargo dele. Por quê? Porque eles não identificam aquilo lá como uma pessoa altruísta, uma pessoa liderança. E os seguidores do líder, eles querem ser os líderes por perto. Normalmente eles querem os líderes liderando eles. Por quê? Porque o líder conquista isso. Chefe é uma pessoa autoritária dentro da hierarquia da empresa. É aquele negocinho assim, eu falo e você obedece. Eu mando e você faz. Essa é a postura do chefe. O líder inspira os outros a desenvolver esse trabalho. Sem muita pressão, sem medo, sem ameaça, sem nada. O líder faz por onde? As diferenças são o seguinte, o chefe usa poder autocrático. Eu mando, você obedece. O líder usa poder democrático. Eu quero te explicar por que precisamos fazer isso para a melhoria do processo, para o sucesso da nossa equipe, para o sucesso da nossa empresa, para o sucesso do nosso projeto. Mas lógico que a gente precisa de ter equipe com maturidade, porque a equipe imatura acaba não vendo claramente isso, né? Ela sente na pele quando falta. Aquele ditado, você só dá valor quando perde. Então, assim, é isso. O chefe tem a necessidade de mandar, de cobrar, de pressionar, de ficar em cima, não é isso? O líder não. O líder acompanha o processo para auxiliar no resultado. Ele dá liberdade para a pessoa trabalhar, ele deixa a pessoa aprender. Esse é o fator da liderança que é fantástico. O chefe, gente, sempre fala assim, a palavra eu é sempre, eu fiz, eu vou ordenar, eu vou fazer aquilo, eu conquistei. O líder usa nós. Porque o crédito é sobre as pessoas. Né? Então, assim, a diferença que do chefe para o líder, que o chefe usa o crédito dele. Eu consigo fazer isso, eu tenho uma boa equipe, eu. O líder não. O líder fala assim, nós somos uma equipe imbatível, nós somos poderosos, nós conseguimos alcançar a meta. É um diferencial gigante. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa fantástica. Não se pode confundir liderança com chefia. A liderança é aquela que não exclui. Quem é só um chefe, às vezes,
para poder mandar, tem que excluir. Se é um líder, você segue. Se é um chefe, você obedece. Claro, gente, que isso normalmente é com equipe madura, né? Então funciona assim. E vamos trazer agora a Andréa Amaral, essa coach fantástica, para falar com a gente sobre isso. Líder versus ditador, líder versus chefe. Olá, eu sou Andréa Amaral, sou coach, analista de perfil comportamental, enfermeira, treinadora de líderes. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu adoro, que eu tenho bastante conhecimento, que é líder versus ditador. Eu sou treinadora de líderes porque eu tenho experiência, conhecimento, habilidade, sou líder há 24 anos. Então eu trouxe um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Quem que é o líder? O líder é aquela pessoa que tem capacidade de influenciar as pessoas para que elas consigam fazer o que precisa ser feito. Hoje, o bom líder, o líder de alta performance, é considerado aquela pessoa que inspira. Aquele líder ditador que fala assim, olha, eu mando, você obedece, eu te pago, então você tem que fazer o que eu quero. Isso não existe mais. As pessoas precisam de trabalhar, o número de desempregados ainda é alto, mas as pessoas querem trabalhar com qualidade, elas querem ser respeitadas, elas querem trabalhar com dignidade. Então, aquele líder ditador, ele não vai conseguir os resultados que ele precisa. O líder precisa fazer com que as pessoas façam de bom grado, elas têm que entender os processos e elas têm que trabalhar da melhor maneira possível, procurando se desenvolver, melhorar, crescer, para todo mundo ter benefício. A empresa, o líder, os próprios liderados. Então, um líder de alta performance é um líder que usa sua autoridade e não seu poder. O que é autoridade? Autoridade é aquilo que você conquista com o tempo e que você consegue influenciar as pessoas. Como é que você conquista a autoridade? Você conquista a autoridade quando você se capacita e você mostra para as pessoas que você está capacitando, quando você dá feedbacks, quando você deixa as pessoas participar das decisões, quando você motiva, quando você inspira, quando você ouve. E isso vai fazendo com que as pessoas, elas te sigam, elas inspirem em você. Você não precisa ser amado, porque nem sempre o líder é amado, porque o líder não tem que ser bonzinho o tempo todo, passar a mão na cabeça de todo mundo, ele tem que impor limites, saber falar não, saber ditar as regras, mas ele tem que ser respeitado e admirado como líder. E aí você vai conquistar a sua autoridade. E eu vou compartilhar com vocês hoje alguns passos que são necessários para você ser um líder de alta performance e conquistar resultados satisfatórios, resultados extraordinários para você, como líder, que você tem que se sentir, né, um líder produtivo, para a sua empresa, tá? Esse método de liderança como ditador, líder como ditador, já não existe mais, não funciona mais. As pessoas ficam desmotivadas, cada dia produzem menos, certo? Então, vamos considerar aqui os pontos importantes para você conseguir os resultados que você quer, inspirar a sua equipe, ser um líder de alta performance. Então, a primeira coisa é você trabalhar a sua comunicação, tá, gente? O bom líder precisa entender, aprender, na verdade, a ter uma comunicação assertiva, tá? Comunicar de forma clara, principalmente saber ouvir. Ele tem que saber ouvir os seus liderados. Não dá para você comunicar só de um lado. A comunicação tem que ser dos dois. Então, você precisa entender, ouvir e entender as necessidades das pessoas. Isso é comunicação assertiva. Mas esse tema aí dá tema para a gente falar 1 hora, tá? Outra coisa super importante é você aprender a dar feedback para os seus liderados. Todo mundo precisa de saber como está indo para você melhorar, para você desenvolver. E as pessoas têm que entender que aquele feedback é construtivo. Então, você precisa de saber como dar feedback para as pessoas. Você precisa de saber como falar, o que você precisa de ter em mãos para poder dar um feedback. Isso é super importante, certo?
Outro ponto super importante, necessário, é saber gerenciar mudanças. A gente sabe que as mudanças acontecem todos os dias, né? Mudanças de processo, mudanças de fluxo, mudanças de conduta. E é necessário você saber gerenciar isso. Como que você faz isso? Você propõe as mudanças, explica o porquê das mudanças, escuta a preocupação das pessoas sobre as mudanças. Então, você precisa de trazer estratégias para que as pessoas realizem as mudanças que foram propostas. Porque de repente você faz, impõe, se você for um líder ditador, as pessoas vão continuar fazendo do mesmo jeito que faziam antes. Outro ponto super importante é você aprender a atender às necessidades dos seus liderados. Não é vontade, tá, gente? Não é vontade. Porque se eu for atender às vontades de todo mundo, eu não saio do lugar, a empresa não cresce. É as necessidades. Então, você tem que conhecer cada colaborador, saber o que motiva cada pessoa, porque cada pessoa é motivada por uma coisa diferente. As pessoas não são iguais. Então, eu preciso entender a necessidade de cada um, ok? Outro ponto super importante é que eu preciso ser flexível e ser acessível. Eu não posso ser aquele líder que ninguém consegue conversar, que ninguém consegue chegar, que todo mundo morre de medo. Eu tenho que ser uma pessoa que as pessoas possam trazer as dificuldades, né? Trazer os problemas, que possam conversar de forma igual, no sentido de ter respeito, ter educação, saberem ser ouvidas. Tá? Então, eu preciso sempre ser flexível, eu nunca posso pensar assim, tem que ser desse jeito, não, tem que escutar cada um, ver cada situação, as pessoas têm que chegar a mim. Eu tenho que ter as portas abertas para receber meus liderados, né, e escutá-los. Outro ponto super importante é você participar da equipe, né? Você não só mandar, você precisa de estar junto para resolver os problemas, estar junto para participar das dificuldades, entender as dificuldades dele e, se for necessário, uma necessidade, colocar a mão na massa, certo? Outro ponto que não pode deixar de ser considerado. Nós precisamos falar sempre bem da equipe, tá? Elogiar a equipe e falar bem dela, porque eu tenho que entender que se a equipe vai mal, é por minha causa, porque a equipe é o reflexo do líder. Então, se você está falando mal da sua equipe, que sua equipe é isso, que sua equipe é aquilo, você está falando mal de você mesmo, tá certo? Então, eu trouxe alguns pontos, né? Esse tema é muito vasto, muito extenso, para vocês terem ideia, meu treinamento, um treinamento de 10 horas, mas trouxe alguns pontos aqui para reflexão de vocês, para vocês entenderem que a necessidade atual de hoje é um líder que inspira, que motiva, que está junto, que não acha que as pessoas têm que só obedecer, mas dá oportunidade para as pessoas crescerem, para as pessoas desenvolverem, para as pessoas falarem, para as pessoas exporem seu conhecimento, para juntos trabalharem, né, em prol do crescimento delas e da própria empresa. Tá certo? Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Convido vocês a me seguir no Instagram, tá aqui abaixo. E tem podcasts também no YouTube, tá aqui embaixo, diários para você crescer, se desenvolver. E fiquem ligados aí, porque eu tô sempre produzindo, tô sempre abrindo meus cursos de liderança, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada. Demais, né? Vai segurando essas informações aí que no final você vai montar um pacote para identificar claramente entre o chefe e o líder. Porque o chefe, gente, a gente já falou, ele lidera pela autocracia, é obedecido por medo. E a equipe, quando é assim, normalmente ela sabota o chefe, porque ela não se sente parte daquele time. O líder não. O líder, pela democracia, é onde ele faz a liderança dele. Então ele é obedecido, ele é seguido por respeito. A equipe sempre coopera com o líder, ela quer o sucesso do líder, porque ela se sente envolvida naquilo, ela sente ele como parte da equipe. O chefe tem foco nos processos. As pessoas são recursos operacionais
que ele utiliza nos processos. Já o líder não. O líder tem o foco nas pessoas. Ele quer desenvolver as pessoas, as competências das pessoas na solução dos problemas que são apontados. Então ele usa a melhoria das pessoas para a solução dos processos, para a melhoria dos processos. É uma diferença crucial. O líder vibra com os resultados dos seus colaboradores, mas sem hipocrisia, sem falsidade. Ele vibra quando tem que vibrar, ele corrige quando tem que corrigir, mas com empatia, com clareza, com respeito, tá? Com ética, tudo isso. Abraham Lincoln disse: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Tira as pessoas da mediocridade. Então, gente, isso é fantástico. Porque você tem uma equipe que te ajuda, você que é um líder, e tem uma equipe, você que é líder ou chefe, né? Que tem várias pessoas aí. Mas você que tem uma equipe que te ajuda, que te impulsiona, é muito fácil. Eu quero ver você ter uma equipe que não é tão boa, para você ter que desenvolver o potencial dela. Aí que é a grande diferença. Na consultoria de gestão a gente vê muito isso. Quando você tem uma equipe fantástica, os resultados são fantásticos. Você precisa fazer um ajuste ou outro. Mas quando você tem uma equipe que precisa ser treinada e você alcança a excelência com essa equipe, é um valor imensurável. Por quê? Porque a equipe se sente valorizada. A equipe se sente reconhecida. E isso é valorização do ser humano, isso é fantástico. Os erros, gente, são tratados como culpa pelo chefe. A culpa disso é porque você fez isso. Os erros, eles são apontados, né? Aquele dedo assim, que aponta para você. Lá no líder não. O líder os erros fazem parte do processo. O líder fala o seguinte: os erros precisam ser identificados rapidamente e corrigidos o quanto antes, corrigido a tempo, para que você possa seguir sem o erro. Líder, ele tem a capacidade de motivar as pessoas. Ele mostra aquela luz no fim do túnel para que todo mundo segue ele. Por isso que o líder ele consegue mais resultado que o chefe, porque ele não usa o medo. Ele inspira respeito, confiança, comprometimento da equipe. Ele tem humildade. Quando ele erra, ele assume que ele errou. Ele não põe a culpa em outras pessoas. Ele entende as capacidades do ser humano e foca no crescimento de cada um. Ele foca na melhoria do processo de cada ser daquele. E como recompensa, ele tem sempre bons indicadores de desempenhos, dele e de toda a equipe. O líder, ele consegue tirar leite de pedra, como se fala. Ser um bom líder, diferente do chefe, porque o chefe vira assim: você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Já ouviu falar isso? Eu não te pago para pensar, eu te pago para executar. Né? Eu mando e você obedece. Gente, isso está mudando. Depois do século XX, o conhecimento é poder. Aliás, conhecimento sempre foi poder. Mas depois do século XX, com a internet, tem tantas consultas, é tão fácil a informação que qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento. E qualquer pessoa começa a se tornar poderosa. Por quê? Conhecimento é poder. E para falar com a gente sobre isso também, nós vamos trazer o nosso amigo Tibério César com mais informações sobre líder ou ditador. Olá, muito prazer. Obrigado aí pelo convite para participar do programa. Falar da liderança, o líder versus o ditador. Essa questão da liderança, ela já vem se transformando e mudando há algum tempo. Digamos que desde a época, quando a gente vê assim, as gerações de família, acompanham muito isso. Lembra do pai que ele dizia, é isso e acabou, e a mudança começou a ocorrer na família. A mesma coisa, paralelamente, também começou a ocorrer na liderança. O líder não poderia ser mais aquele chefe, aquele ditador. O líder hoje, ele passa pelo processo de transição de poder, autoridade e influência. Autoridade a gente precisa só separar porque existe aquela questão hoje que é autoridade num assunto, referência. Mas o grande desafio do líder hoje, dentro dessas comparações de diferença, é que ele possa influenciar o seu colaborador para que o colaborador ele faça uma coisa em cima daquilo que o líder espera, mas que o colaborador ele entenda o porquê, entenda o motivo, entenda o propósito. E isso
é um dos grandes desafios da liderança nesta transição, é influenciar, motivar, mostrar o porquê de fazer as coisas. E aí se torna seguidores, se torna referência. O líder entra naquele processo de formar novos líderes. E hoje, nesse mundo aí de várias gerações, essa transição, essa necessidade de mudanças, ela está sendo um ponto exatamente exigido dentro de um contexto atual da nova liderança. Levando em consideração essa transição de ser um líder que consiga construir novos seguidores, mas influencia seus colaboradores no sentido deles terem um propósito e o porquê de fazer as coisas, o líder ele está no momento de transição também dessa nova gestão, principalmente quando a gente olha as adversidades, que não temos controle que está acontecendo desde o ano passado em relação à pandemia, às adversidades. Eu costumo até dizer que nós temos aí 3 vírus, o vírus propriamente dito da Covid, o vírus econômico e o vírus mental. Então hoje a liderança humana, ela também é um ponto bastante importante nessa transição. E isso cabe exatamente nessa questão da transição, da inspiração, motivação e propósito. O líder hoje, ele precisa motivar, escutar, ter a escutativa, entender na escutativa como é que seu colaborador está passando nesse momento aí de adversidades. O líder não precisa hoje ter respostas para tudo. O líder precisa apenas mostrar que também faz parte de um time, mas que tem ali as referências que possam levar o time de uma situação X para uma situação Y. E dentro desse contexto, como faz a liderança humana? A liderança humana faz necessário criar também o que eu chamo de conexão emocional, através da escutativa, através daquele momento que você procura entender como é que seu liderado está. E esse é o ponto de dizer que estou aqui para te escutar. Outro ponto importante nessa transição da liderança e que a gente precisa estar muito atento nessas mudanças de hoje é a questão de celebrar conquistas e realizações. Nós não estamos falando aqui de comemorar aniversário, nós estamos falando do que é importante também. Estamos falando aqui de celebrar conquistas e realizações. Já pensou? Você não sabe o que está acontecendo no mundo dentro da realidade do seu colaborador. A gente até brinca que antes, quando na maioria das vezes a gente vai para os escritórios, a gente só sabe que o colaborador é aquele ali, sabe que é casado, sabe que tem alguma filha, alguma coisa parecida. Hoje a gente sabe que tem famílias, tem pets, sabe, e tem várias variáveis acontecendo. Então, às vezes dentro de casa tem coisas que não estão sendo legais, seja informações negativas, questões latentes emocionais. Então hoje, mais do que nunca, o líder precisa celebrar conquistas e realizações, buscar o engajamento, buscar motivar, trabalhar a resiliência. A resiliência é você conseguir voltar para o seu estado anterior normal no menor tempo possível. Então, como é que o líder precisa estar bem com ele mesmo para poder trazer os profissionais buscando um propósito naquilo que os profissionais fazem? Então, assim, propósito, motivação, celebração, confiança, resiliência, escutar, inspirar os profissionais, influenciar naquilo que se espera. Hoje é um conjunto de pontos e medidas e comportamentos exigidos na nova ou esperados na nova liderança, no intuito que o seu colaborador consiga sair de um ponto X para um ponto Y ou realizar o melhor que ele possa fazer, como ele queira fazer, como ele acredita que pode fazer, pela influência que o líder conseguiu exercer sobre a situação, sobre a tarefa e o desafio esperado. Então, assim, líder hoje é mais um inspirador, é mais um influenciador de pessoas do que um ditador. Muito obrigado. Quem quiser me seguir aí
nas redes sociais, eu, Tibério César, coach executivo de liderança, conselheiro de governança corporativa, estou no LinkedIn, Tibério César, e no Instagram, Competence Coach, @Competence Coach. Permaneça à disposição, estamos juntos e uma boa liderança. Fantástico, né, gente, as informações. Na era digital, como eu estava falando antes, os processos estão automatizados cada vez mais. Quais são os empregos do futuro? Os empregos do futuro não são de tarefas comuns. Liderança será por habilidades comportamentais, ligadas a competências. Quem é bom em alguma coisa vai ser utilizado naquela coisa que ele é bom. E você vai ter a oportunidade de melhorar cada vez mais. Grandes gênios têm dificuldade de comunicação. Geralmente, grandes gênios eles morrem sem sucesso, sem reconhecimento. São reconhecidos depois. De todas as áreas, das artes, da ciência, de tudo isso. Lembra-se que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Por quê? Justamente por isso. As competências da mulher, tem várias competências da mulher. A mulher é um ser fantástico. Fantástico. Mas também pela habilidade comportamental. Por isso que atrás do grande homem tem sempre uma grande mulher. Porque a mulher entende que aquele gênio, como Einstein, aquele gênio não sabe comunicar direito. Então ela faz esse papel. Ela reconhece isso e ajuda nisso. É uma líder. Ela faz um papel de liderança. Então, sai chefe para líder. Então é o seguinte, é a capacidade de enxergar o todo em relação ao mercado, em relação às novidades, observando ao mesmo tempo as necessidades da empresa, dos colaboradores e dos clientes. O grande líder faz isso. Ele consegue colocar tudo na mesma cesta e organizar de forma correta. E como conviver com o chefe? Porque é complicado. O chefe é arrogante, o chefe quer respeito, o chefe quer ordenação, muitas vezes ele não quer a sua opinião. Então o que você tem que fazer para conviver bem se você ainda tem um chefe que não entendeu que ele é bom ser líder? Fala para ele para vir visitar nosso canal, @ajacerto, indica esse vídeo para ele, porque ele vai entender a diferença que um líder consegue fazer muito mais que um chefe. Mas como é que você convive com seu chefe que ainda quer permanecer chefe? Tenha respeito, tenha empatia, aceite ele, continue com sua ética, tenha uma comunicação clara e objetiva com ele e, o mais importante, tenha calma. Mas, ao mesmo tempo, se valorize, não se desvalorize de forma alguma, não perca o seu mérito. Tenha gratidão por tudo que aconteça, saiba ouvir. A gente falou isso aqui em outros programas, a importância de saber ouvir. Tenha alegria no seu dia a dia, acorde bem, acorde sorrindo e seja positivo, tenha positividade na sua vida. Isso é o mais importante. Estamos chegando ao fim de mais um Papo Coach. E lembrando que nós fizemos um sorteio dos livros, 2 livros, e do workshop do programa anterior, né, que foi fantástico também. E os ganhadores estão relacionados aqui nesse texto aqui abaixo do vídeo. Se você não sabe quem ganhou, vai lá no @ajacerto, procura nosso vídeo e você vai ver os ganhadores lá. E sucesso para todos, boa sorte para todos e seja mais líder e menos chefe. Não só em relação à empresa, mas nos seus relacionamentos também. Tá bom? O programa Papo Coach fica por aqui e a gente agradece mais uma vez essa audiência maravilhosa, todas as mensagens que a gente recebe pelas mídias sociais. Agradecemos também a participação de todos os coaches que passaram pelo nosso programa e em especial do Tibério e da André, que estão aqui nesse programa sobre líder versus ditador. E o programa Papo Coach volta na semana que vem. Um grande abraço e até mais.